Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, para mim é uma grande alegria estar novamente aqui com vocês nesse nosso programa, o Espiritismo nas Nossas Vidas. Programa esse que tenta abordar de forma sucinta, rápida, os conceitos da doutrina espírita. E hoje nós vamos falar sobre as obras da codificação da doutrina. Vamos conversar um pouquinho sobre o que significa cada livro do trabalho do Kardec e aproveitando e fazendo um resumo do trabalho de Allan Kardec. Bem, Kardec encarna no dia 3 de outubro de 1804, um professor muito importante naquele momento na França. Ele escreveu inúmeros livros de gramática, de aritmética, de matemática. Ele chegou a ganhar alguns prêmios, ele tem vários diplomas de prêmios que ele ganhou. Bom, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando de uma pessoa extremamente racional, uma pessoa que tinha, na época que estava encarnado aqui conosco, um conhecimento ímpar, né? E ele, alguém muito ligado a um movimento científico daquela época da França. Participava de várias sociedades de estudos. Quando chegou um momento na vida de Kardec, que até então o professor Hippolyte Denisard Rivail, acontece que ele é convidado a assistir umas coisas que aconteciam não só na Europa, como nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo. Ele é convidado a assistir aquele que consta aí nos livros, mesas girantes. Se reuniam um monte de pessoas em volta de uma mesa, davam as mãos e se concentravam, a luz bem fraquinha, e acontecia uma série de fenômenos. É importante que se diga, antes de falar dos livros, que esses fenômenos, eles eram gerados por um médium que tinha na sala, né? Infelizmente, tinha muita fraude. Sim, e o Kardec, a categoria da forma que Kardec pensava, a análise lógica e criteriosa dele, fez ele se livrar desses embustes, dessas fraudes. E ele se focou realmente em pessoas sérias. E viu que estava descortinando na frente dele uma nova ciência, uma ciência experimental. Essa ciência ela tinha como objetivo o estudo dessas inteligências extracorpóreas, que depois ele vem chamar de espíritos. E essas inteligências extracorpóreas estão no mundo extrafísico, ou que nós chamamos hoje de mundo espiritual. Muito bem. Foi realmente em 1852 que Kardec começou a se interessar por esse contexto de esses movimentos, essas coisas todas. E há vários livros biográficos, né, de Kardec, filmes nacionais, inclusive, muito bem feito, que dá para a gente ter uma ideia muito superficial do que realmente Kardec enfrentou para conseguir fazer esse trabalho magnífico da codificação espírita. Não foi um trabalho simples, não. Tá? Como todo trabalho que envolve o contexto espiritual, é bastante difícil. Nos dias de hoje, existem muitos companheiros espíritas, né, que gostariam de tomar, vamos dizer assim, o lugar do Chico. Né, eu vou psicografar, eu sei que... Vou nascer um novo Chico Xavier. Só que esse pessoal esquece que para o Chico fazer o trabalho magnífico que ele fez, para fazer o trabalho magnífico que Kardec fez, houve muito suor e lágrima. Não é uma coisa simples. Não foi nessa pompa que muitos possam até achar que foi.
Se você fizer uma pesquisa profunda, vai ver que é muito difícil. Mas vamos lá. Passado um tempo, Kardec trabalhando nesse contexto de implantar um estudo metódico sério sobre o mundo extrafísico, a reencarnação sempre existiu. Não foi Kardec que inventou a reencarnação. O mundo espiritual não foi Kardec que inventou. Sempre existiu o mundo espiritual. Ele apenas descobriu. Igual a eletricidade. A eletricidade sempre existiu. Alguns cientistas descobriram a existência dela e aprenderam a controlá-la. Graças a isso, eu estou conversando com vocês agora aqui nesse equipamento de eletrônica que está permitindo, ou seja, o coisa que controla a corrente elétrica. Quando Kardec começa a amadurecer nesse estudo, ele junta material e consegue lançar o primeiro livro, que foi o Marco. O Marco para a humanidade, que ainda muitos não conseguem perceber, foi o marco do lançamento do Livro dos Espíritos. Em 1857, eu olho aqui, pessoal, porque eu não consigo lembrar as datas todas, né? Então, em 1857, Kardec entrega para o mundo o Livro dos Espíritos. Um livro que tem toda a filosofia espírita, todo o mecanismo da doutrina espírita. Para quem nunca leu, eu aconselho que leia. Já vou avisando, não é um livro simples. É um livro extremamente racional, metódico, as coisas se encaixam uma na outra direitinho. É um livro fantástico, mas é um livro realmente difícil. Os espíritos superiores, eles não têm aquele palavreado florido, não. Vou dar um exemplo. Primeira questão, o que é Deus? Kardec pergunta para os espíritos. E os espíritos respondem simplesmente: inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Ponto. Vamos para a próxima resposta. E assim, todas as respostas, elas são profundas e de um contexto bastante importante, nos explicando o que é o Espiritismo. Depois, passado um ano, em 1858, Kardec lança do seu próprio bolso a Revista Espírita. Hoje nós podemos encontrar essa revista na Federação Espírita Brasileira encadernada em anos, né? De 1858, 1859, está encadernada. É um material maravilhoso de se estudar. Mais uma vez, todo o material feito por Kardec, com exceção do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma entonação científica, ela tem uma forma de se expressar, não nada romântico, nada assim, tem o romance espírita, não. As coisas são bastante profundas nas suas colocações. Estão mais ou menos iguais os livros de Leon Denis. Quem já leu o livro de Leon Denis sabe. Não são livros de leitura rápida. São livros de estudo profundo, com calma, para conseguir refletir em cima do questionamento. Mas Kardec começa a cada vez mais se aprofundar nas manifestações mediúnicas, que antes era apenas uma batida na mesa. Isso evolui para um lápis colocado numa prancheta, suportado por um dispositivo, lá, um cestinho, e acaba escrevendo, até que ele fala, não, vamos substituir tudo isso pela mão humana. E os espíritos vão manusear essa mão, vão usar essa mão para poder fazer. E ele começou a perceber a existência de inúmeras mediunidades, de evidência, de audiência, e vai. Você vai procurar nos textos antigos, os textos antigos evangélicos, você vai ver a manifestação de muitas mediunidades. As pessoas usam nomes diferentes, ele está profetizando. Tudo bem, não há problema, usa-se a palavra que quiser. Nós, no Espiritismo, usamos a palavra mediunidade, médium, a pessoa que está entre um ponto e o outro. O Livro dos Médiuns, então, vem mostrar para a gente um resumo de todas as mediunidades que Kardec defrontou. Hoje, outras mediunidades têm aparecido, algumas mediunidades sumiram, desapareceram, não tem mais razão de ser. Mas se aparecesse para mim agora um espírito,
Aí eu acreditava no espiritismo, eu quero ver o espírito aparecer agora para mim. Os espíritos jamais vão fazer isso, a não ser que tenham um propósito muito profundo. Porque eles sabem que naquele primeiro momento, se um espírito aparecer aqui agora, está todo mundo, no outro dia vai todo mundo esquecer. É bem provável que alguns falem, mas aquilo ali é montagem. É montagem. Os caras juntaram lá umas luzinhas, até montagem. Os espíritos de luz não têm tempo para esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque os espíritos de luz têm milhões e milhões e milhões de criaturas precisando de ajuda no mundo. Espírita? Pouco importa. Como é que é? Católico? Protestante? Pouco importa. Os espíritos de luz estão andando pelo planeta ajudando as pessoas que precisam. Então, esse livro do Kardec, o Livro dos Médiuns, é um livro que vem mostrar para nós esse fenômeno mediúnico, nos mostrando as fraudes, nos mostrando como se analisa o trabalho mediúnico. É um livro fantástico. Como todos os livros, eles são volumes bastante consideráveis. Logo depois, Kardec percebe que essa mediunidade ela está ligada a um contexto moral, que espíritos de alta moralidade vêm trazer mensagens elevadas, construtivas. Espíritos de baixa moralidade vêm trazer comunicações vazias, fúteis, comunicações brincalhonas. E ele viu que essa doutrina que ele estava adentrando tem um lado moral muito forte, e tudo baseado nos ensinos de Jesus. Ele vai e prepara, junto com os espíritos superiores, um livro que ele chamou de O Evangelho, segundo o Espiritismo, ou seja, o Evangelho sendo visto pela doutrina espírita. Quando Jesus fala, na casa do meu pai tem muitas moradas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que os planetas, muitos deles são habitados. Não é que lá tem um céu cheio de nuvenzinha branca, com um monte de casinha, e todo mundo vai morar nessas casinhas. Para quem não sabe, o plano espiritual é extremamente dinâmico. Muito mais dinâmico que o mundo físico que nós estamos aqui. Se alguém está esperando ao desencarnar e procurar um lugar bucólico, morto, com um anjinho tocando harpa, isso aí é só em filme de Hollywood. Tá? Pois bem, e aí Kardec traz para o mundo de 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando as passagens de Jesus sobre uma ótica espírita. Passa mais um ano e ele vai nos lançar um livro que mostra a filosofia espírita. O livro chama Céu e Inferno. Ele traz toda uma explicação à luz da doutrina espírita sobre o céu e o inferno, ou seja, sobre a justiça divina. É nessa hora, nesse livro, também outro livro bastante que nós precisamos nos concentrar para ler com calma, sem pressa, é um livro muito profundo, mostrando a lei de causa e efeito, mostrando a passagem de Jesus que diz que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É um livro fantástico também, que precisa ser lido por todos nós. Em 1868, ele vai lançar para o mundo o livro A Gênese. Esse livro, boa parte dele, foi escrito pelo espírito de Galileu Galilei. Camille Flammarion psicografou toda uma boa parte do livro A Gênese através do espírito, assim, acredita-se que seja o espírito de Galileu Galilei. É um livro fantástico, um livro maravilhoso também, que vem tratar sobre os milagres, as predições, a lei mosaica, a teoria do Big Bang e todo um monte de contextos importantíssimos que nós precisamos conhecer. Muito bem, em 1869, Kardec, em 31 de março de 1869, Kardec parte de volta para a espiritualidade. E ele, os seus amigos que ficaram por aqui, fazem uma coletânea de um monte de material que ele ainda tinha e lança o livro Obras Póstumas, em 1890. Nós temos que adicionar a esses livros um livro chamado O Principiante Espírita, um livrinho fininho,
bem básico. Um outro livro chamado O que é o Espiritismo, também um livro fininho, porque todos os outros aqui é tudo, né, livrão. E um livro chamado A Obsessão. Kardec escreveu um livro sobre a obsessão. Então, aí sim você tem não só o Pentateuco, que são as 5 obras básicas, mas você tem mais algumas obras complementares para formar esse trabalho maravilhoso que Kardec nos deixou. Trabalho esse que não é dele, é dos Espíritos, está lá no Livro dos Espíritos. Esse trabalho não é seu, é nosso, disse os Espíritos. Você quer assumir esse trabalho? Ele disse que quero. Os Espíritos falaram, não vai ser fácil. Vai ser uma parada muito difícil. Mas ele assumiu e triunfou. E assim, nós temos a doutrina espírita aí para todos ler. Hoje, esses livros de Kardec estão aí, deve ser lido por todo espírita. Eu já li umas 3, 4 vezes o Livro dos Espíritos, e cada vez que eu leio, parece que eu nunca li aquele livro. Nossa, está tudo novo para mim. E assim é com todos os livros. O Evangelho é aquele livro de cabeceira que a gente deve ler com muita frequência. E hoje nós temos uma infinidade de escritores fantásticos. Nosso querido Chico, que psicografou de vários autores magníficos. O nosso querido Divaldo. João Nunes Maia, que tem também um trabalho magnífico. E assim vai, uma infinidade de nomes aqui no Brasil, fora do Brasil, que tem dado a contribuição para incrementar cada vez mais o nosso conhecimento da doutrina espírita. Conhecimento esse que nós precisamos adquirir, refletir e colocar em prática. Algumas pessoas gostam de refletir, mas põem pouco em prática. Outros tem uma ação dinâmica muito grande, fazem muita coisa, vem para cá, vai para lá, mas não para refletir. É necessário equilibrar isso, refletir e a ação de forma equilibrada. A doutrina espírita nos oferece a ferramenta para isso. Tá bom, pessoal? Até a próxima oportunidade do nosso encontro aqui no nosso programa O Espiritismo nas Nossas Vidas. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.